Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Olá, Osmar, que prazer estar ao seu lado, meu fofito. Muito prazer, onde estamos, Fabiano? Estamos aonde? No Pé de Pano Produções. Esta casa com vários estúdios onde você pode ter o seu programa, o seu podcast na garagem, no banheiro, no... Hã? Seu OnlyFans. Que isso? Você pode vir aqui, pode trazer a empresa aqui, Catito? O cara tem 300 funcionários, como que você vai fazer? Por que eu vou gravar 300? Ele não ouve, Não Fabiano. sei, vai na garagem, Só tá dá enrolando. pra Se ele fazer quiser na fazer sala. um evento, a gente faz, que a gente já fez evento até pra 1.800 pessoas. Toma, Nossa. 1.800 pessoas no seu evento. Se você quer fazer o Rock in Rio, você pode mandar pro @Pé de Pano Produções aqui, ó. Tem o seu orçamento diretamente com ele, Catito, no direct. Não mande outras coisas, porque não é uma pessoa séria. E já que estamos aqui divulgando o Instagram do Pé de Pano Produções, vamos aproveitar e divulgar também o do Contrapartida, Boa. @Contrapartida. Sigam a gente lá, porque esse arroba era de uma outra pessoa, a gente teve que pagar ela para ela liberar. Que subornar, chantagear, ameaçar Esse essa username não estava disponível quando resolvemos criar ele, então aproveitem e façam bom uso. Não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, @Osmar Campbell aqui, @Fabiano Cabreira, com vários conteúdos diários interessantes para vocês. Por em todo exemplo, lugar. o quê? Se o cara for na sua rede social, ele acha o quê, Osmar? Vários piadas de stand-up, vários conselhos amorosos, vários conteúdos inéditos, com certeza que você não viu ainda. Conselho Aproveite lá, amoroso do muito cara, conteúdo. Do conselho amoroso do cara. Que já teve descado, amoroso. Divorciado, É isso. solteiro, Eu sei, putanheiro. como já foi tudo, eu sei casar e sei divorciar. Aí você Porque é saber bom. divorciar também é um conselho amoroso. Às vezes, o melhor conselho é divorciar. Vamos aproveitar também e agradecer às apoiadoras e patrocinadoras do nosso canal, do nosso programa, editoras Devir, precisamente Bestmark, Fanbox, Copag, a editora New Order, a Corby Toys e o portal Ludopedia, empresas que estão apoiando a produção de conteúdo nacional. Muito obrigado. Sempre que vocês quiserem e tiverem dúvida qual jogo comprar, sempre priorizem essas empresas. O último recado é, não esqueçam de que estamos no Spotify também. Se você por acaso gostar, eu gosto de ouvir no Spotify. Procure lá, canal Contrapartida. Sigam a gente no Spotify, marque lá para receber notificações sempre que a gente subir novos conteúdos e também qualifique a gente com 5 estrelas. Com 5 estrelas. Nada menos que isso é permitido. Tá bloqueado, inclusive. Se a pessoa tentar, ela não consegue. Se ela tentar menos de 5 estrelas, dá um bug no Spotify, eles cobram uma mensalidade a mais, uma cagada. Entra um vírus no Não se no envolve teu... com isso, velho. Vai nas 5 estrelas. Vai isso. Estamos recebendo quem hoje, Fabiano? Estamos recebendo o grande Caio Corraine! Que nome bonito do cara, hein? Caio Corraine. É nome de herói, não é? Quando começa com a mesma letra. Tem vilão também com as duas letras, mas beleza. Teve o quê? Acho que tem vilão também. Não, é personagem, né? Sim, personagem. Sim. Exatamente. Tá, Isso muito foi bom. Personagem do Stan Lee. Lex por isso Luthor. que meu pai... Lex Luthor. Toma, falei que tinha. Caio Corraine, que monstro. Pra quem não conhece o Caio Corraine, Osmar, ele é o quê? Aqui, ó. Jornalista de formação, fundador e diretor executivo da Maremoto, maior produtora de podcasts do Brasil. Chupa, @Pé de Pano Produção. Não, obrigado, desculpa. Não usou ele, não, porque, pô, dependendo de como a gente for aqui, ó. a gente pode juntar aqui os atores. Fazemos todo tipo de live, hein? A Maremoto vai ser a nova Disney brasileira, vai Podcast comprar a foi- Pé de Pano Tô Produção. vendendo. Se quiser comprar com os equipamentos. Joga o Pé de Pano aqui tudo. pra gente aumentar a divulgação, ô Catito. Hoje vai ser com o Pé de Pano original aqui, ele vai estar aqui, ó. Pronto. Pra mostrar pra Perfeito. Maremoto o que é uma produtora. E não, tô brincando. Temos aqui o Pé de Pano aqui lindão, fazendo participação especial no episódio de hoje. Obrigado por ter vindo, Caio. Como é que funcionou, Caio, a partir de que momento você olhou pro mercado de podcast e falou assim, tem um negócio aqui? Teve um dia, alguém, um programa específico, algum acontecimento que te marcou e falou assim, não, pera aqui, eu vou começar a olhar pra cá? Ou foi bem devagarinho, aos poucos, quando você viu que estava envolvido em podcast? Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de falar sobre essa Prazer mídia. é Gosto nosso. muito mais de falar com pessoas que começaram a fazer podcast agora, começaram a olhar para nossa mídia com um carinho maior, né? Principalmente desde dessa maior popularização nesses últimos anos. Eu faço podcast desde 2008, cara. 2008. Então... Mas não era streaming, né?
Não, então. Isso que eu ia falar, podcast ou videocast? A gente é videocast Não, ou a gente é podcast também? Podcast, Que eu não sei nem o que a gente tanto que é engraçado, né? Porque há um pouco dessa dicotomia de, mas... Já não tem mais essa diferença já. Não tem, tem mais não isso. tem. Originalmente chamava podcast porque foi criado para rodar no iPod. Exatamente, Era download, exatamente. não Tem era mais streaming. isso, tem Mas mais só isso. que o mundo muda, né, mano? Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone dele aqui, ó. O cara é alto, né? Pô. Eu adoro os tomatinhos. Tomatinho Tomatinho? O que é tomatinho? Aí, a base. toma, que da hora. Então, todo mundo precisa passar pelo tomate. Vamos lá, retomando o raciocínio. Então, mas eu trabalho com podcast desde 2008, então sempre focado nessa coisa do rádio e tudo mais. Tanto que na faculdade de jornalismo eu me apaixonei por rádio, queria fazer áudio, né? Queria trabalhar com áudio. Só que aí, a partir do momento em que me veio essa questão de, sei lá, eu gostava de ouvir coluna do Juca Kfouri. Eu tenho que ligar na CBN tal hora, tal dia, porque senão eu não vou ouvir. Ou espero uma reprise, alguma coisa do gênero. Quando eu descobri o podcast, que era essa questão de, os programas de áudio que você já gosta, já consome, só que sob a tua responsabilidade, eu decido quando eu vou ouvir, quando eu vou consumir aquele conteúdo e tudo mais. Aí me apaixonei. Comecei, a trabalhar com podcast, fiz podcast em praticamente todos os lugares que eu passei. Mas você era chamado para fazer podcast? Então, esse é o ponto. Eu O trabalhei Caio é o cara do podcast. Não, eu trabalhei... Então, isso aconteceu mais ali para 2015. Já que é foi, bem depois. Exatamente, que foi onde girou a chave, onde as coisas começaram a andar. Por quê? Antes de trabalhar especificamente e somente com podcast, eu trabalhei como jornalista por muitos anos. Trabalhei como jornalista por, mais de uma década. E sempre focado em videogame, né? Eu sempre trabalhei com essa editoria. Inclusive, belíssima camisa. Qual foi que tu veio hoje? Toma. É o Come Come, porra. Isso aí é um de tiro, não era? Que era... É, Wolfenstein de cima, não é isso? Isso. Wolfenstein de cima. Obrigado. Mas Bem aí, parado. Fofo. eu sempre, quando eu fui trabalhar, por exemplo, no IG, né? Na época que portal, No IG? portal Cara, era alguma nossa. coisa, né? Discava 1.500, 2.000. Discava 1.500, 2.000 no discador e pagava um pulso só Saudade por da meia-noite. sala de bate-papo da UOL. Todo... Seu cachorrinho. Cachorro de Exato, pelúcia. não, todo dia que a gente ficava puto no trabalho, a gente tinha a salinha que a gente dava uma bicuda no cachorro. Não, né? Mas... Eu sei que é verdade. Luiz Anel! Não, era de pelúcia. Exato, isso. Mas todos esses lugares eu ia e eu falava, vamos fazer podcast. Então, meio que dentre as minhas obrigações semanais, eu sempre colocava o podcast como uma coisa a ser feita. Porque, querendo ou não, o podcast, ele possibilitou uma coisa que veio, né, crescendo, né, lá fora e depois ele veio para cá, que foi o quê? O jornalismo com personalidade. Porque antigamente, você não tinha o Bonner fazendo piada, postando no Instagram, falando, pedindo pra galera escolher qual gravata ele ia apresentar e tal. O jornalismo sempre foi, a pessoa precisa ser aquele, sei lá... Padrão. Aquele padrãozão. Um personagem profissional, imaculado, né? né? CNPJ. Exatamente, imaculado. Não podia fazer propaganda, não podia dar opinião Sem CPF. dele. Exatamente. Sem Aquele CPF. quadro branco que É. servia para transpor ali a informação. E com o tempo, né, com aquela questão toda de blog, e começou também YouTube e tudo mais, essa questão de personalidade, de além de você consumir o conteúdo da pessoa, você consumir a pessoa também, começou a crescer e tudo mais. E, na minha opinião, nada melhor do que o podcast para isso, se você, você tá toda semana ali no ouvido da pessoa, durante 1 hora, meia hora, 40 minutos, outros 2 horas, 3 horas, a pessoa vai criando um relacionamento com você. Então, na minha cabeça, isso sempre foi uma coisa muito latente, muito certa, de que o objetivo de desenvolver conteúdos em que eu pudesse me expressar além do meu conteúdo jornalístico, além dos meus textos, das minhas entrevistas, etc., também com eu pessoa. Né? Eu queria começar a passar a minha personalidade para quem consumia o meu conteúdo, para que, além do conteúdo, eles também gostassem de mim. Então, para mim, o podcast sempre foi isso. E, gradativamente, eu tive, né, durante os meus anos de IG, eu tive um podcast lá, o Games on the Rocks, na sua época era o maior podcast de videogame do Brasil. E aí, só que aí eu saí, deu a louca, fui para Manaus com a minha ex-mulher. Também já sou um grande especialista em... Mas deixa eu voltar um pouquinho e te perguntar. O que te levou...
que tu acha que era importante as pessoas também gostarem de você? Cara, isso é uma questão porque, querendo ou não, dependendo do tipo de consumo que as pessoas têm para com os comunicadores, por exemplo, a gente está aqui no Contrapartida e, poxa, de vez em quando eu nem me interesso tanto pelo convidado. Mas, poxa, se eu gosto de vocês, eu vou assistir. Sim. Não, putz, a partir do ponto de comunicação de vocês também divulgam. Não, porque eu vou ter um show, porque eu vou ter uma palestra, porque eu vou dar um curso, porque não sei o que tem. Querendo ou não, a partir do momento que você transpõe e você entra na rotina daquela pessoa e você começa a cativar ela, a te acompanhar, independente de qual veículo que você esteja, você ganhou aquela pessoa pra ti. Ele passa a ser uma audiência sua ao invés do programa. Exatamente. Mas e se o E cara tu for acha que- merda e o trabalho dele é da hora, o programa é legal, mas ele como pessoal... Aí ele se esconde arrumado. só de trás do trabalho e fica quieto. Mas né? ele Se não for sabe que ele é um inteligente. merda. É, Ele não não Eita, sabe, ninguém sabe que Não, é mas Esse, aí todo esse é um mundo se grande acha. problema. E aí, Caralho. E se eu for um merda? Esse é um grande problema. Tu acha que isso é uma tendência? Ser um merda? São merdas. A gente tá vendo isso se proliferar nos últimos anos isso. com uma velocidade. Inclusive tem muito merda ganhando muito dinheiro, viu? Rapaz. Tu acha que é uma tendência o comunicador querer ter público? Sim, porque querendo ou não, por exemplo, um comunicador que hoje trabalha no canal A, aí rola um passaralho e aí ele precisa ir para o canal B. Ele precisa não estar refém só das pessoas que comumente já consomem o canal B. Ele precisa, sei lá, Rodrigo Faro foi para Band agora, Faustão foi para Band. A galera vai assistir a Band não porque gosta da Band, mas porque gosta do Faustão. Não, eu entendo. Só que tu deu exemplos de entretenimento. Sim. Aí, quando isso cai pro jornalismo, Então, depende também porque tem estilos diferentes de se fazer a mesma coisa. Tipo o Thiago Leifert, que tem um jeitinho dele divertido. Exatamente, para O Thiago Leifert é um exemplo interessante. Para de se qualquer analisar, lugar né? que você quer consumir o jeito Thiago Leifert de fazer, você vai atrás dele. Sim. Então não importa se ele está fazendo podcast, se ele está fazendo vídeo, se ele está fazendo TikTok, whatever. Então eu acho que... Mas uma coisa que, para mim, principalmente nessa questão do jornalismo, porque também sempre trabalhei como jornalismo de entretenimento. Então eu não estava lá cobrindo Brasília, não estava falando de coisa séria, né? Estava falando de videogame, cara. Tá. E Então- botando o teu gosto, né? Exatamente. Só tava se abrindo já para E a partir do momento que você faz jornalismo de entretenimento, o que você acredita, a tua bagagem, ela diz muito sobre por que você acha as coisas que você sabe. Então, eu gosto desse, sei lá, eu gostei muito de tal filme. Aí a pessoa te conhecendo sabe, poxa, ele já assistiu tal, ele gosta muito desse diretor, ele gosta de filme mais ou menos assim. Eu entendo por que ele gosta. E ela traz dessa sua opinião as coisas que batem com ela. Então, a partir do momento que rola uma associação, né? Uma questão de, tipo, de você olhar para o comunicador e falar, putz, ele pensa igual eu. Então, vou ouvir mais essa pessoa, porque ela tende a gostar das mesmas coisas que eu. Quando ela for me recomendar alguma coisa, vou pesar a opinião dessa pessoa, mas porque eu já sei como ela é, eu já sei de onde ela vem, e eu sei que vai ser uma indicação boa, por exemplo. É porque ela entrou na casinha do formador de opinião, né? Exatamente. Influencer. E querendo ou não, a gente vê, né, essa questão de que a democratização dos meios de comunicação, de certa forma, né, que cada pessoa agora é o seu radar, né, de todo mundo pode falar o que quiser no Sua seu própria Twitter. emissora, né? Exatamente, né? Você descentraliza esse poder influenciativo das grandes redes, aí você tem proliferação de podcast, de YouTube, de TikTok, pessoas com bilhões de pessoas assistindo que às vezes você nem conhece. Então, eu acho que a partir do momento, e voltando para a tua primeira pergunta, que eu tô com ela na cabeça desde o começo, a chave virou para mim quando, em 2014, eu saio do IG, deixo de ser jornalista, e vem um momento meio esquisito na minha vida, de que eu falei, putz, o que eu posso oferecer profissionalmente para o mercado? Porque eu não sabia, porque, tipo, eu já tinha trabalhado bastante com videogame e o mercado nunca foi muito grande, assim, nessa questão de jornalismo, nunca tinha muitos lugares para trabalhar e eu meio que já tinha batido num teto ali. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que eu posso oferecer para o mercado? O que eu sei fazer? Isso é foda, né? De, tipo, a gente ter que
precificar e Não, valorar outra- nossas atividades. Tipo, o que eu sei fazer que Sim. dá dinheiro? Não, e o que eu já sei fazer que dá dinheiro que já não estão fazendo. Exatamente. Porque você já tem 400 negros Que eu- fazendo a mesma é. coisa. Que eu E vou aí? obter um resultado Paleteria interessante. mexicana, né? É a paleteria mexicana, é isso mesmo, é. Pô, eu fico muito triste porque eu gostava muito, cara. Eu também, mas... Eu adorava. Não deixou de Eu só não montei uma, só. É, então. Os Yogo Berry da vida, né? Mas esse ficou, né? Mas esse ficou Esse naquelas, ficou, né? é. Porque eu já vi umas 5 fechando. Sim. Fechou. E foi a transição de que eu pensei, cara, eu sei editar podcast. E é um mercado que está crescendo gradativamente, né? Devagar e sempre e tudo mais. Tá bom, vou começar a oferecer esse serviço. Uhum. E foi num momento ali, em meados, né, de 2014, 2015, 2016, em que o nosso mercado estava atingindo uma maturidade interessante, em que os grandes programas eles estavam começando a ter uma audiência boa o suficiente para, cara, eu posso terceirizar algumas das atividades que eu preciso para que esse programa chegue ao ar da melhor maneira possível e fortificar ali, usar o meu tempo para conseguir anunciante, conseguir parceria e tudo mais. Qual que é a primeira coisa que você tira da frente? Você, né, o criador de conteúdo, qual que é a primeira coisa que você precisa tirar da frente? Infraestrutura, edição, todas essas coisas. Porque se você for fazer, demora muito. E você não vai fazer tão bem quanto uma pessoa que é especializada nisso. Então foi em 2015 que eu assumi o Mamilos, o Braincast, o Tecnocast. Eu assumi, assim, alguns dos maiores podcasts do Brasil, na edição. E nisso, poucos anos depois, eu cheguei naquele dilema, que é sempre bem divertido de se chegar, né? Que, cara, acabou as minhas horas, né? O que eu tenho para vender no meu dia? É as minhas horas de trabalho. Acabou as minhas horas. O que eu faço? Eu chamo alguém para trabalhar comigo ou eu dispenso os clientes que me pagam menos para aceitar só, né? Porque só dessa forma que você Lógico. consegue aumentar ali o quanto Valorando a hora de trabalho. Exatamente. E eu escolhi o primeiro porque eu falava, cara, eu não quero ter que falar não, sabe? Eu nunca fui o cara que falou não. Eu sempre fui o cara doido que as pessoas chegavam e falavam, bicho, eu tenho um budget assim, eu tenho que lançar isso aqui ontem. Cara, vamos. Tipo, vou me fuder? Desculpa, posso Vou falar dar um palavrão? jeito, pode. Vou me fuder? Vou, mas vai sair. Então vamos, sabe? E nisso deu certo, né? Porque hoje em dia a Maremoto a gente está aí com 30 pessoas trabalhando, desenvolvendo podcast todo santo dia. Não, que é uma coisa também, né? Se você vai dizendo um não, você reduz o tamanho da pizza. Sabe aquele papo de você não só querer um pedaço maior da pizza, mas querer que a pizza aumente? Se você aumentar o tamanho da pizza, sua fatia é a mesma, só que ela vai crescer. De todo mundo vai crescer também, só que a sua vai crescer também. Então, você dizendo não para essa empresa, um podcast, ele vai fechar, é menos um cliente. Não, Menos um. Você reduz isso a pizza. É uma coisa que para mim é muito importante, que as pessoas elas até falam, né? Puxa, mas porque dos meus pilares assim, sempre durante todo o período em que eu comecei a trabalhar efetivamente com podcast, eu falei, cara, isso aqui vai ser o meu ganha-pão, é a questão da didatização do mercado, como ajudar as pessoas que estão começando agora e tudo mais. E tem muita gente que fala, cara, por que você está fazendo isso? Por que você está ensinando outras pessoas a fazer o teu trabalho, sendo que você, de certa forma, boa pergunta. você está criando concorrência. Só que no fim do dia, cara, a gente tem tanta gente ainda para conquistar. E o Brasil, vocês sabem muito bem disso, nós somos um país muito esquisitinho. Maravilhosa análise. Porque Ponto, nem precisa explicar. né? Já- Acabou. já- É isso, pessoal. Porque a gente é gigantesco, É. tem gente pra caramba, e a gente é muito autossuficiente culturalmente. Por quê? Porque quem fala português nessa porra desse planeta? Nós, velho. Só. Nós, beleza. Um pessoal ali, outro ali, mas é a gente que Portugal, fala tem português. Zé, devolve o ouro. Mas, tipo, sabe? Português. Se somar todo mundo, não dá Nada. quantidade de brasileiro que fala português. Sabe? Então, assim, a gente... Eles nem falam português, né? Na verdade, a gente que fala. Na verdade, eles falam português, a gente fala brasileiro. Exato. Se você for ver bem, nós somos vários países aglomerados aqui, né? Então, dessa forma, por exemplo, quando a gente fala especificamente do mercado de podcast em áudio, tá? Nós temos... Isso que eu ia te perguntar, não estão falando de áudio. só. Exato, Tá. porque não, YouTube é outro monstro, assim. O YouTube e a gente pode até chegar lá, falar essa questão de monopólio, blá, 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 blá. Tá, vamos. Mas a questão de plataforma, não.
como o algoritmo do YouTube funciona, né? Mas em relação a áudio, cara, a gente deve estar batendo aí uma questão de consumidor. Eu devo estar por fora dos números mais atuais e tal, mas se eu me lembro bem, a última pesquisa do Ibope que rolou, a gente deve estar numa média de uns 35, 40 milhões de ouvintes de podcast no Brasil hoje. Únicos. Usuários únicos. A gente tem mais de 200 bilhões. 200 milhões, cara. Olha o tanto de gente que a gente tem que alcançar ainda. Olha tantas pessoas que ainda não conhecem essa mídia e que podem se apaixonar por ela. O podcast, eu sempre falo, é uma mídia de acompanhamento. Por que eu prefiro conteúdo em áudio do que em vídeo? O vídeo, ele tem, obviamente, né, a sua terceira dimensão ali que você está mostrando. A pessoa está te vendo, ela sabe como que é os teus trejeitos. Que nem agora você, né, antes de mim, inclusive eu cheguei atrasado na conversa, tá, gente? Só queria deixar isso claro. Não tem problema. Porque quem me conhece sabe que isso ia acontecer. Mas estavam conversando com um quadrinista. Você poder mostrar, falar, olha, esse desenho aqui é um negócio que realmente dá mais informação no teu conteúdo e ajuda as pessoas. Mas, para mim, eu prefiro sempre o conteúdo em áudio. Por quê? Porque eu sempre falo que o podcast é uma mídia de acompanhamento. A tua vida não para o podcast entrar. Então, eu vou lavar uma louça, eu vou pegar um busão, eu vou na academia, eu vou fazer a tua vida, ela não parou. Jogando videogame, eu escuto muito. Não, ninguém para ouvir podcast. A não ser que seja, A não ser que seja, eu tenho ouvido aqueles podcasts que é Mulher da Casa Abandonada, esses assim, jornalísticos. Eu não consigo prestar a mesma atenção. Exatamente. Eu sou um grande amigo do Ivan Mizanzuki, né, que caso Evandro, agora também está fazendo podcast com a Globo. Então, assim, os dele, por exemplo, eu sento e falo, não, eu vou absorver esta merda aqui. Isso. Só que quando eu tô ouvindo um programa de entretenimento, falando sobre filme, quadrinho, jogo... Dá pra fazer. Cara, a minha vida tá indo. Então, por isso que eu gosto tanto, porque o podcast... Por exemplo, se eu vou sentar para assistir uma entrevista no YouTube, e é uma entrevista longa, e, putz, eu tô interessado, você para e fica ali, e aquilo é a tua ação pela próxima hora. É que nem ver um filme. Se eu tô ouvindo essa entrevista... Cara, minha vida tá indo. Tanto que isso é uma coisa que é muito legal, eu sempre faço esse trabalho, né? Hoje em dia nem tanto, porque eu tô morando em casa, porque eu tenho uma pitbull gigantesca, não dá mais para morar em apartamento. E eu, inclusive, vivi lá embaixo. Maravilhoso. Não é pitbull. Não é pitbull, mas... é um Amstaff. É um Amstaff. Na praça, na praça o pessoal corre como se fosse pitbull. Corre como se fosse. É isso mesmo. É isso. Mas quando eu morava em apartamento, o meu público-alvo para recomendar podcast eram os porteiros. Porque os caras... Puta, é o cara do radinho, né? O trampo do cara ali, ele é um trampo que é, obviamente, extremamente necessário e tudo mais, né? Tem que estar prestando atenção. Tem que estar prestando atenção, só que, tipo, ele tá parado ali. Ele e aí eu sempre chegava com o mesmo discurso. Chegava no porteiro, né, depois de morar no lugar um tempo e tal, eu já conhecia a pessoa, já conversava de vez em quando. Falava, cara, que time que você torce? Ah, sei lá, Palmeiras. Dá o celular aqui. Eu pegava o celular do cara e assinava, sei lá, 5 podcasts diferentes do Palmeiras. Falava, vai ouvir isso aqui. No Spotify, isso. Spotify, qualquer que plataforma. Que tiver no celular dele lá, que tiver no Deezer. O que ele usar é o que a gente vai usar. Beleza. Sem sacanagem. 1 semana depois, 2 semanas depois, o cara me parava, cara, porra, tô ouvindo até os podcasts do Corinthians agora, porque tem que saber o que esses caras estão pensando e tal. Sério? Por quê? Porque eu tô oferecendo pro cara uma maneira dele utilizar o tempo livre dele, né? Querendo ou não, né? Tipo, não tô afetando a oportunidade dele de desempenhar uma boa função, de fazer o trabalho dele. Mas aumentaram os números de roubo no prédio, mas não tem nada a ver. Mas isso aí não... Aí a culpa é da cerca elétrica. Deixa eu fazer uma pergunta. A dinâmica do podcast O Cati tá anotando tudinho ali já. Filho, eu sou da rádio em 1990, você não era nem nascido ainda. A dinâmica do podcast de áudio é uma dinâmica mais de rádio, como nas origens. E se você acha que é assim, se é assim, eu não sei como que é hoje em dia. E o fato dos canais de YouTube, todo o conteúdo que é vídeo, o pessoal colocar como áudio e na maioria das vezes não tem a edição ou a forma como ele é feito, não tá ali traduzido para o podcast em áudio. Como que você vê isso aí? Cara, eu acho assim que
Primeiro explica a pergunta dele. Não, não. Você tá dizendo, tipo assim, o cara faz um videocast no YouTube. E aí não tem uma forma de vídeo que explicaria por ter imagem. E também o áudio, às vezes, não tá no formato de rádio. Então fica no meio do caminho da parada. É que assim, eu acho, por exemplo, uma coisa que o vídeo tem, e de novo, né? Tudo na vida tem seus bônus e ônus, né? Tudo é, né, uma escolhas que você faz ali dependendo de qual o teu objetivo final. Quando você tem o vídeo, você pode fazer alguma coisa com o vídeo. Então você pode mostrar a nossa cara. Oi, tudo bem? Olha só, é assim que eu pareço. Né? Tudo mais. Um cenário legal e tudo mais. Jogos das nossas apoiadoras maravilhosos. Então você utiliza essa nova, né, essa nova linha de informação para algo. Tá. Só que o problema é que se eu quiser dar de louco no vídeo, demora mais, custa mais, é uma edição mais difícil, etc, etc. Pra fazer uma coisa mais top, mais... Se eu quiser, aí entrou um cara, quebrou o teto e saiu uma porrada com a galera na mesa do podcast nesse momento. Se eu quiser fazer isso em vídeo e não ficar tosco, é difícil. Tá. Porque, precisa... conversar Chato, com outra linguagem. trabalhoso. Pra cinema, pra... Se eu quiser fazer isso no áudio... Só fazer. Na hora, é só fazer. Só efeito sonoro. Não precisa de mais nada. Por quê? Porque a pessoa está completando a informação que ela não tem, que é a visual, com a imaginação. É mais lúdico a parada. Então, o podcast, respondendo a sua pergunta, a gente tem sim muitos programas que bebem muito do rádio. Então, né, a gente tem vários programas de entrevista, de brincadeira, de focado em música, esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, o podcast hoje em dia, ele é tão plural, você pode fazer o que caralhos você quiser. Sim. Então, tipo, pra mim, essa é a parte mais legal. Eu quero... Tanto que tá rolando direto no Spotify, podcast com uma história do Batman. Podcast com histórias de, sei lá, de ficção científica, etc, etc. Boa. Por quê? Porque, principalmente o mercado americano, ele já tá, né, obviamente, uns passinhos a mais do que a gente aqui, ele já tá usando o podcast como mídia de que, cara, eu produzi um documentário, um negócio sci-fi, alguma coisa em áudio, é muito mais barato do que eu fazer numa série. Sim. A partir disso, eu uso o podcast como o quê? Estudo de caso. Pra vender o vídeo, testo. Pra vender a série. Eu testo primeiro no áudio, vejo se há uma atração, vejo se a galera vai gostar, vejo se a galera vai se interessar por aquele conceito. Rolou bem. Agora a gente faz pra TV. E isso só dá pra fazer agora, né? Porque há 10 anos atrás, quando começou, você não serve mais de teste. Você não consegue mais testar, porque não tinha tanta gente suficiente pra testar. Não é isso? Não. Agora a gente tem. Não, mas você não tá me dizendo que a gente foi, deu uma volta e voltou pra telenovela? Não é isso que eu tô entendendo aqui? Não, é pelo tema, é pelo tema. Às vezes é pelo tema, às vezes é pelo apelo. Saiu uma série do Spotify, que é aquele Paciente 87. Sim, coisa assim, exatamente. Né? Fez sucesso. Essas porra tudo não é uma telenovela? Mas agora você pode pegar isso mesmo e fazer na TV. E funcionou. Vamos gastar um dinheiro lá, um pouco mais garantido. Antigamente também podia, só era mais trabalhoso. Mas voltou a telenovela. De certa forma. Radionovela. Radionovela, perdão. Telenovela De certa forma. sempre teve. Porque, querendo ou não, é um conteúdo de ficção e tudo mais que você está fazendo só por áudio. E isso, hoje em dia, gradativamente, principalmente nos Estados Unidos, lá rola muito essa questão de direitos autorais e tudo mais. E, tipo, a pessoa lançou um livro, já tem 5 estúdios comprando os direitos, que eu vou adaptar para o cinema e tudo mais. A maior parte das vezes não acontece porra nenhuma. Mas os caras querem ser dono do Mas direito. eles querem ter, né? Porque Ai, que bomba. vai que aparece um Harry Potter aí, né? Será que a parada do pulo do gato não é você... É igual o serviço de streaming. Antigamente, a radionovela era das 8 às 9 da noite, aí entrou a telenovela, mesmo horário, a galera ficou com imagem. Mas hoje você assiste a hora que você quer. Sim. Então, acho que esse talvez seja o facilitador para essa linguagem ter voltado. E também a questão de, não só pela facilidade do consumo, né? De que, de novo, você não precisa se adequar à programação de outrem, né? Você faz a sua programação. Eu vou escutar o podcast na hora que eu bem quiser. Vou assistir a série da Netflix quando eu bem quiser. Você está no poder de apertar o botão ali e definir como é que vai ser a tua rotina. O importante é você ser minha audiência. Exatamente. Olha o seu clique. Mas a questão também é, a partir do momento em que a gente tem uma possibilidade de testar esse conteúdo com um público que, né, não dá para você renegar, não dá para você falar que, sei lá, por exemplo, aqui no Brasil,
a mulher da casa abandonada. Cara, isso vai virar série, assim, na hora, cara. Pô, o podcast tinha, sei lá, batia 1 milhão de downloads no primeiro dia. Isso pra áudio, pra vídeo, YouTube, essas porra, é foda, né? Porque, né, a gente vai... A régua é muito mais em A cima. régua é outra parada. Tem bem mais gente ouvindo. Exatamente. Tem muito mais gente que já está acostumada a usar o YouTube do que pessoas que sabem que, não, como que baixa um podcast, como que eu ouço no Spotify, eu ouço em qualquer outro, tal, não sei o que tem. Então, a gente tem uma barreira aí. Mas, querendo ou não, quando você tem um conteúdo tão bombado a esse ponto, porque, poxa, quando você para perceber o que o Chico Felice fez ali no canal da Mulher da Casa Abandonada, cara, tinha gente fazendo dancinha do TikTok na frente da casa da mulher. Tinha gente, tipo... Dando tiro na casa da mulher. Dando tiro. Porque eu falei com o Chico sobre isso, eu falei, cara, a partir do 2º, 3º episódio, eu senti que ia bombar porque virou Brasil. Porque tinha gente lá tentando invadir a porra da casa, dando tiro, saindo em festa fantasia com a cara cheia de pomada pra fazer... Pô, mas o cara... Mas como descobriram o endereço? Eu nunca ouvi. Velho. Cara, Ele- quem... É assim, antigo isso. Todo mundo sabe essa casa. Já Ele teve deu- É ele uma deu- lenda urbana. Fantástico. eu Não, sabia. foi no Fantástico. Teve um Ele Fantástico deu- já. Ah, Todo mundo tá. já sabe. Ele deu o que é. bairro, lugar... Aí não, isso, quem sabe? conhece o bairro minimamente Entendi. sabe exatamente qual casa que é. Porque realmente é uma casa que chama muita atenção. Porque tá no meio de um monte de gente que tem mais dinheiro do que juízo. É uma casa ridiculamente grande e bonita, só que tá aos pedaços, cara. É um negócio assim, é muito bizarro. Parece que ela parou no tempo ali, o mundo seguiu adiante e ela... Não, ele tá lançando um recente agora, né? Sim, ele tá Ateliê lançando de agora arte. Ateliê. Mas ele Eu faz- vi o primeiro isso que ele ontem, faz muito é bom. telenovela ou é tipo... Não, dele é documentário. É documentário. Documentário, investigativo. Investigativo, tá. Jornalístico, Entrevistas e fatos, é muito bom, muito sim. bom. Aí o que eu queria te perguntar assim, o pessoal, quando vai fazer um programa de podcast, no geral, é muito diferente de fazer um programa de rádio? Você acha que o cara faz com uma mentalidade diferente? Se eu pegar os programas de rádio de hoje em dia, simplesmente copiar e colar da programação de rádio e botar no Spotify, o que acontece? O que tu acha que acontece? É igual? O público vai sentir diferença? O jeito de falar? O que tu acha? Depende bastante, porque, assim, eu vou ser, né... Você pega um cara, um radialista, e fala, eu quero fazer um negócio com vocês. É diferente. E é aí? diferente. Qual é a diferença? Principalmente porque O que quando você a pessoa... falaria pro radialista? Quando a pessoa está trabalhando com pergunta. rádio, ela tá muito mais ligada nos cacoetes do imediatismo e de bicho. Tem gente me ouvindo nesse momento, eu tô ao vivo. Quando você faz uma coisa pro ao vivo, ela não pode ser muito rebuscada, porque você não pode se ferrar ali no teu discurso e tudo mais, você não pode, né, se embolar na hora de fazer as coisas e tudo mais. E também tem uma questão de que, para mim, rádio, obviamente aqui eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa que consumia muito rádio, né, na questão do jornalismo. Então, no rádio, o jornalismo é agora. Onde que está tendo trânsito agora, onde que está tendo engarrafamento, quem morreu, qual bolsa que subiu, qual o dólar que desceu, etc, etc. Então, quando você pega esse profissional e você coloca ele num contexto em que, cara, você não está ao vivo, pode ficar de boa, pode falar tranquilo. Respira. É isso. Cara, a gente faz podcast, um dos nossos clientes é a CNN Brasil. A gente pega jornalista que está acostumado com ao vivo, câmera na minha cara, Ele tá a engessado, né? pessoa para dar o texto, ela é fantástica. Mas você precisa falar para ela, não, solta um brinho, relaxa. Só trombrinha. Relaxa. É quase puxar no pé, pegar no pé da pessoa, né? Você não acha... Baixa a Você não bola. acha que essa diferença também vem pelas pessoas mesmo que começaram a fazer o podcast? Por exemplo, você pega o Jovem Nerd. Não tem ninguém ali que é jornalista, tá? É uma galera, um grupo de amigos Sim. trocando ideias sobre determinado assunto. Vamos falar de mesa, tá todo mundo deu uma pesquisadinha de meia hora e tá falando de mesa. É a mesma coisa que você pegar a linguagem dos streamers hoje. Sim. A galera que tá streamando o jogo, não sei o que. Esse cara é mais pro rádio. É uma outra... Não. Cara, Não. É porque o streamer tá ao vivo. sim. E ele tá trabalhando no imediatismo. Mas é trocando ideia. Mas é relaxadaço. mas Olha o isso aqui. bom streamer- É trocando igual nós estamos trocando ideia aqui agora. O bom streamer, ele não pode deixar muito momento de silêncio. Porque Sim. silêncio é Barriga. silêncio é não conteúdo. Não conteúdo é déficit de atenção aqui da galera. Ah, vou fazer outra coisa. Mas meio que a gente aqui também não. Sim. Mas o streamer ele tem ajuda que tá rolando um jogo na parada. Então o jogo tem trilha Sim, sonora, sim. tem coisa acontecendo. Às vezes ele só vai dando aqui. É muito mais tranquilo que a gente aqui agora. Sim, Muito. porque querendo ou não, aqui você não pode desassociar, né? De vez em quando eu faço transmissão,
no meio da transmissão, eu esqueço que eu tô fazendo transmissão, porque eu tô, eu também. entretido ali com o jogo e tudo mais. E aí eu desassocio, tipo, sei lá, uns 5 segundos. Sabe quando você dirige? Você não sabe como é que você chegou em casa, você tá, tipo... Tua cabeça foi dar uma volta, cara. Foi pegar um picolé na esquina e voltou. E você, caralho... Não, tá você fazendo um esquece que tá negócio. fazendo... Às vezes eu me assisto numas streams assim, você esquece que tá fazendo transmissão e na sua cabeça, naquele momento, você sabe o que tá passando. Você tá pensando um monte de coisa. Esse cara vai me fechar aqui. Agora eu vou abrir ali. Só que você não fala. Aí você esquece que você tá... Exatamente, Você tem que falar você pra precisa galera. fazer várias você tem que coisas ao ficar mesmo tempo. Pondo pra fora tudo que você tá pensando, né? Exatamente. Então, é uma outra linguagem, né? Sim. Essa parada do rádio e do podcast, não tem essa diferença de linguagem da galera que faz também? Tem a diferença Como de outra linguagem também, mas hoje em dia, principalmente, por exemplo, eu tenho bastante contato também com o pessoal da CBN. Eles já estão desenvolvendo Estão trabalhando séries e documentários e entrevistas, é o que a gente chama de conteúdo cauda longa, né? Que ele não precisa ser... Porque aquele negócio, quando você escreve o jornal, você sabe que o que você escreveu no jornal pode mudar o país, mas daqui uma semana vai ser o banheiro do cachorro. Então você precisa ter esse desprendimento para com o teu conteúdo e a maneira com que as pessoas vão reagir a ele. Então, né, quem trabalha com um jornal diário, essa coisa de realmente reagir às coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo hoje, sabe que amanhã isso não serve, é lixo. Porque amanhã já aconteceu outra parada e o que você achava ontem já não é o que você acha amanhã. Mas tem esses conteúdos que são esses conteúdos mais densos, documentário, entrevistas longas, um produto que você se debruça sobre ele por mais tempo e, consequentemente, ele pode reverberar por mais tempo. Então, isso já acontece em rádio, você já tem documentário em rádio e tudo mais. Só que no podcast, eu acredito que ele é um ambiente muito legal para você ter esse tipo de coisa, como é o caso de A Mulher da Casa Abandonada, como é o caso de agora o Ateliê, como é o caso de Projeto Humanos, caso Evandro, todos esse tipo de conteúdo de, entre muitas aspas, né, o true crime, é o queridinho. É atemporal, não é datado, né? Porque as pessoas sempre... Não importa que eu estou ouvindo o caso Evandro daqui a 7 anos. Não tem nada imediato nele que vai envelhecer, que vai fazer esse conteúdo ser perecível. E a partir do momento em que ele está em formato de podcast, ele está disponível para mim a hora que eu quiser, no dia que eu quiser dar play, ele vai estar ali, pô, você facilita E muito. jogo? Jogo é foda, né, pra você falar nessa... Por exemplo, a gente teve um Nerdcast de RPG. Sim. Os caras jogaram RPG, gravaram, depois puta edição, cara. Só que ficou uma parada meio contando história, né? Ficou uma história sendo contada, cada um fazia o seu personagem e tal. Ficou puta sucesso, monstro. Não, e assim... Funcionou porque eles fizeram de um jeito que... Exatamente. E também, no caso deles, especificamente, né, falando sobre o Alexandre e o Dave, no início, o podcast era muito Clube do Bolinha. Por quê? Porque, querendo ou não, era um conteúdo, principalmente naquela época, que para você acessar era difícil. Não existia Spotify. Gente, era 2G, velho. Era o blog dos caras mesmo, né? Então, assim, no blog, é a pessoa que mais entende de tecnologia, que vai conseguir passar as barreiras para Windows Media chegar, Player. chegar até esse conteúdo, essa questão de você tem o teu MP3 player, mas aí eu chego em casa, baixo os podcasts que eu quero, e aí eu passo para o MP3 player, assim eu vou ter acesso a eles no meus... Era muito trampo, né, cara? Era muito trampo. Você tinha várias barreiras que impediam as pessoas a chegarem a esse conteúdo. Então, quais são as pessoas que mais tinham a possibilidade de chegar nele? Pessoas que já tinham, né, tipo... conhecimento tecnológico, se interessavam por isso, trabalhavam com isso, ou tinham, né, gostavam de videogame, gostavam de quadrinhos, essas coisas. Então já estava tudo no seu universo. Então a nossa primeira bolha foi disso, foi de Jovem Nerd, foi de Rapadura Cast, foi tudo mais dessa galera que se encontrava dentro desses interesses. Conforme a gente vai popularizando não só as plataformas que facilitam o acesso, mas também a tecnologia vai evoluindo, né, questão de, 3G, uma conexão melhor, pacote de dados melhor e tudo mais. Que hoje em dia você vai para a rua, você não precisa ficar pensando, né? Eu estou falando aqui do nosso Uruguai, o Uruguai paulistano aqui, né? Que você tem, sei lá, 5G disponível em vários lugares. Eu, particularmente, eu não fico pensando, puta, vou gastar meu plano de dados se eu baixar esse aplicativo aqui, vou esperar chegar em casa. Para mim não é mais uma questão. Já saiu isso aí meio de... Né? Então, mas antigamente isso era uma questão. Então, conforme essa tecnologia ela vai avançando, você vai tirando
As barreiras, né? As barreiras para as pessoas começarem a desenvolver mais conteúdo, começarem a consumir mais conteúdo, e nisso você tem uma podosfera mais plural e mais gente fazendo e tudo mais. Então, o que me leva para a minha próxima pergunta. Você falou que a gente tem 30 milhões de pessoas ouvindo, nós somos 200, temos aí a mais de uma gordura de 170. Meu Deus. Qual seria uma estratégia na sua vista Cara, para a sabe gente aumentar? Porque você falou né, você puxou esse assunto quando você estava falando de você treinar as pessoas para fazer o que você faz, que é Sim. concorrência, mas tem o sol para todo mundo. Sim. Mas como que, pô, é 170 para chegar aumentando a quantidade de podcast. Resolve isso? Não seria só difamar mais difamar, não. Qual que é a palavra? Divulgar mais a informação? Não, tem uma Disseminar, outra. você queria dizer? Não, tem uma outra, que é mais perto do difamar. Proliferar. Não, tem Você tá ligado agora? Eu sei que mas você você também não vai lembra, tentar. tá vendo? Mas eu também não tentei errado também. Difusar? Não, Difundir. Difusar é Difundir. da bomba. Difundir. Difundir. Mas Difundir. acho que tá mais pro Cara, essa pergunta é fantástica. Por quê? Ah, sim? Porque ela tem várias oportunidades da gente olhar para a mesma situação. O que eu quero dizer? Eu acredito, e isso é a minha visão, de que a gente está num momento agora do mercado de podcast que é um momento oceano azul. O que eu quero dizer com isso? Cara, o oceano é vasto pra caramba, tem espaço pro barquinho de todo mundo, vai viver, vai explorar, faz o que você quiser. Tem espaço para todo mundo. E por que eu digo isso? Primeiro, nessa questão de audiência, né? A gente tem, milhões de pessoas que não sabem o que é podcast. Que não tem a menor ideia de que, às vezes, esse tipo de conteúdo poderia entrar na rotina dela. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas editorias, e no caso de editorias eu digo, assuntos, jeito de se tratar assuntos, pessoas diferentes que poderiam estar desenvolvendo conteúdo e ainda não estão. Então, quando a gente fala, qual que é a solução para a gente atingir essas pessoas que hoje ainda não consomem? A gente não pode ser, bobalhão também e falar, a gente tem 30 milhões, 35 milhões de ouvintes de podcast no Brasil hoje, então ainda faltam 170, vamos conquistar esses 170. Não, vai ter uns 100 aí que nunca vai querer. Tem 200 milhões, esses 200 milhões não é nem de televisão. Exatamente. Mas é que também tem criança, tem idoso, tem o Lógico, público que não vai exatamente. assistir. Fala assim, eu acho que a gente tem que pegar que é um público que tem internet e que tá Cara, eu vi que outro vê dia, que tem tempo de ver coisas. Tô tentando lembrar, eu vi Cai muito. É que às vezes O esse número aí de já tá pessoas que fazendo tem uma parte, internet, você tem que eu não roubar lembro. ele de uma outra audiência, às vezes. Mas não é? essa é uma questão, pra mim é a questão máxima, que Desculpa, no, Catito, perdão, você tá no fim do dia, a gente já volta pra ti. No fim do dia, quando você produz conteúdo, o que você tá fazendo? Você tá concorrendo com todo o resto de coisa que essa pessoa faz no dia dela. Sim. Você está concorrendo com o tempo dela. Então, você não está concorrendo só com, por exemplo, eu faço um podcast. Você não está concorrendo só com podcast B, C, D, E. Não, você está concorrendo com o YouTube, com o Spotify, com a novela, com o trabalho, Mas, Caio, com a família. mas aí tu já tá contradizendo o que você falou antes. Mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto. X. Você está concorrendo pelo tempo e a atenção dessa pessoa. Tá. Por isso que, para mim, a coisa principal, a partir do momento que a gente vai desenvolver conteúdo, é como eu respeito ao máximo o tempo dessa pessoa, porque, sei lá, vou fazer um investimento, vou fazer o barão do Bitcoin, botar aqui 1.000 na mão dele, perdi R$1.000, beleza. Dinheiro é um investimento que você faz se você erra, dói pra caramba, é uma merda, destrói a vida de pessoas, só que dá pra voltar. Tempo, se você investe errado, ele não volta nunca mais, bicho. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que a gente tem muitas pessoas para conquistar, a melhor maneira da gente conquistar essas pessoas pro tipo de conteúdo que a gente faz é oferecendo o melhor tipo de conteúdo que a gente pode fazer. E tem muita gente, por exemplo, que nem eu falei naquele negócio de editorias, tem muito podcast, tem muitos assuntos que não tem um podcast sobre. E às vezes poderia interessar as pessoas. Por exemplo, quem que é o Leão Lobo dos podcasts hoje? De fofoca, você fala? Não tem. Um podcast que fala, sobre... Você fala no É o Léo formato Dias, só pô. áudio, né? Só áudio, Léo só Dias deve áudio. ter um podcast. Exato. Tu fala que não tem, eu vou dizer que não tem. Mas é porque eu não conheço todos. Não, mas É, eu também não. Eu Não. também não.
Mas se tivesse em evidência, a gente estaria sabendo, é isso? Acho que não, porque a gente também... Cara, não, mas a gente... Tô procurando não isso é. no Spotify. Não, tudo bem, mas nós somos pessoas que a gente tem o privilégio de estar conectado a vários canais eu não sou- e outras pessoas, Mas cara. eu não sou público-alvo desse conteúdo que ele falou, então eu não vou saber mesmo. Mas assim. uma hora o algoritmo ia pegar Ia você e chegar ia falar, você, né? toma aqui. Mas Mas aonde? olha o Dias, pô, que chega na gente. Ainda assim, tem, por exemplo, conteúdo mais focado para audiência infantil. Tá. Assim, e de novo, eu tô aqui falando do lugar de podcast em áudio. A gente não tá indo no YouTube, porque o YouTube tem tudo. Tem uma pergunta. Literalmente tudo. Até, né, você quer Agora ver sim, levanta a mão e avisa que tem pergunta. Você quer ver uns peitos, você acha no YouTube, Acho cara. que isso, cara. Só pra banheira do Gugu, pô. Pô, Tem uma pergunta. Caio, já que você entende bastante disso, se você fosse Como que a gente faz, recomendar... Se você fosse recomendar um tamanho de episódio para as pessoas, eu vou dizer... Existe isso? Existe ter um tamanho? Existe um... a gente tem um... Eu ouço Matando Robô Gigante, eu gosto de Sim. conteúdo nerd, certo? Eles me suprem porque eles falam os assuntos que eu falaria se Sim. eles falam sobre os temas que eu quero ouvir esses temas. Exato. Sempre bate. Por algum motivo, segunda-feira eles não postaram, não sei porquê. Cliquei lá no Relacionados e cliquei no primeiro relacionado. E era um de tipo 3 horas. O nome do negócio era Thor Ragnarok. Eu falei, beleza, eles fizeram um episódio sobre Thor Ragnarok, eu gostei, eu gosto dos caras, eu vou ouvir esse. Eu tinha ouvido 40 minutos e não falaram de Thor Ragnarok. Falaram sobre a vida deles, eles fizeram não sei o quê. Eu falei, será que eu tô ouvindo um episódio de O que fizemos nas férias e cliquei errado? Não, era episódio de Thor Ragnarok. Que eles não falaram os primeiros 40 minutos. Aí eu, amigo, 0 estrelas, você me enganou. Cara, isso eu é perdi meu roteiro, tempo. É uma Eu não quero condução da saber. apresentação. Não, Mas Mas você depende. levou 40 minutos pra perceber isso? Não, eu tava na academia, eu tava fazendo as coisas. Eu tava acreditando. Eu falei, não. A próxima frase vai ser a última. Mas Esse isso, velho, mas que isso tesão depende. é esse de 5 horas de programa? Mas isso depende também. Desfocado. Aí estou falando, o que é melhor? Tem uma fórmula, os dois funcionam. Existe os de 5 horas que vai muito bem, está certinho. Qual é o papo? Cara, depende muito, sabe? Pô, Porque... tá sem engenheiro agrônomo, porra. Vai vir aqui falar depende? Não, mas é que realmente depende, porque, por exemplo, vou citar aqui. Na época que eu era editor do Mamilos, né, na sua época era, sei lá, o segundo maior podcast do Brasil. Quando um programa tinha menos do que 1h30, a galera chiava pra caralho. Mas é que já era o público que tava acostumado com a parada. Então, por exemplo, quando você é um programa novo, você está querendo fazer o seu nome, está entrando, e, por exemplo, você já não é reconhecido em outras redes, você não vai levar um público, você vai realmente tirar do zero o bagulho. Você não é ninguém na internet, você realmente quer tirar o negócio do zero. Foca em conteúdo de muita qualidade e rápido. Porque se eu vou arriscar, que nem você arriscou, Arrisquei. eu vou... Dei uma chance. Eu não cara, eu faço isso muito raramente. Tipo, uma vez na vida, né? Muito raramente. A pessoa E faz já me isso. arrependi. Quando você vai arriscar, qual que é o menor atrito que você vai ter? Dando play num bagulho de 10 minutos ou dando play num negócio de 5 horas? Então, mas aí vou abrir um parêntese. Eu não teria me incomodado se fosse 1h30 de Thor Ragnarok. Esse é o ponto, porque Esse lembra é o do que eu ponto. falei lá atrás? De tipo, a Pô, partir irmão, do- mas o filme tem 1h30. Você não vai ter 1h30 de Thor. Nem se o Não, cara... não, importa. mas... Nem se o Se cara eu, falar o filme. se eu clico em Thor Ragnarok, eu quero em 5 minutos já estar falando desse tema, porque eu quero Não, ouvir sim, sobre lógico, isso. lógico. Só que é uma Mas em enrolação qualquer lugar. só pra encher o tempo. Eu sentia... Mas isso fala tem- aí, tem eu muito quero, do- eu quero que tenha 3 horas aqui. Cara, não, isso aí é um prolixo. novo clickbait. Isso é um Pra efeito dizer- flow, pra fazer será? Uma analogia. coisa meio... Eu não duvido que eles tenham falado sobre Thor Porque Ragnarok em algum antigamente era momento. assim, não. Não, cara. mas Então o cara faz isso depende. pra atrair. Eu Será já que é um vi efeito vídeo, flow, uma isso que você tá parada? falando, eu já vi vídeo assim, o cara fala assim, tem o título, e aí você assiste o vídeo inteiro, o conteúdo tem 5 minutos. Dava pra fazer em 5 Mas minutos. o cara tá falando uma porrada de coisa. É como se fosse o clickbait. É uma forma do cara trazer você pro vídeo pra ficar engajando e gerando conteúdo e o cara não tá falando porra nenhuma daquilo. querendo ou não, no YouTube isso funciona muito porque, por exemplo, dependendo de como, né, o humor do Google tiver, agora só vale vídeo de 10 minutos. Não é, Ah, não é não, algoritmo, é humor. Não tem algoritmo, tem humor. agora só vale short, agora só vale vídeo de ponta cabeça, agora só vale, tipo, o YouTube fala, a gente tem que falar sim, senhor, não, senhor, e fazer. Vídeo na vertical. É. Ah, vai fazer vídeo Tem vertical. que fazer isso, tem que falar sim, senhor, e fazer. Cara,
Qual que é a Sim, alternativa do dele. YouTube? Se Não, você mas quer aí fazer... você não tá traindo. Não, Pô, se que artista que você é? Não, mas se você quer fazer conteúdo Faz tua em vídeo... faz tua plataforma, Sem então. pagar, né? Sem pagar pra botar o conteúdo, é YouTube. Se você tiver quer fazer dinheiro pra conteúdo pagar, em vídeo hoje, você vai publicar ali onde? Se Por você isso que- pagar, você tem Por onde isso que eu publicar. sou um grande defensor da não, né, do não monopólio em relação a podcast, porque, por exemplo, se amanhã o Spotify fecha a porta na minha cara, pau no cu do Spotify, tá no... Isso, tá cara, na- Spotify. Exato. Mas é que o áudio é Beijo, uma Mas é uma eu mídia tenho o mais Google, simples, eu tenho né? a Apple, eu tenho o Pocket Cast, eu tenho o meu... Mas aí- eles não são equilibrados no Brasil, né? Não. Não são. Não. Hoje em dia, o Spotify ele domina o mercado de, obviamente, sim, de braços, né, muito largos. Mas por isso que eu prefiro a descentralização do que o monopólio. No monopólio, a gente tem as coisas legais do monopólio, que é o quê? O algoritmo, o recomendados, uma plataforma que, A monetização. monetização. Podcast em áudio não tem monetização. Quando dá um play Eu ia no perguntar podcast, isso, não, tem. não existe, né? Não existe Não. podcast monetizado. Nenhuma plataforma faz isso. Alguma outra plataforma já estão começando a fazer isso, principalmente na inclusão de ad automático, esse Tá. tipo de coisa. Só que, bicho, é peanuts, assim, é micro do centavo, do centavo, do centavo, do centavo, do Nu- centavo. Nunca vai render o que rende o vídeo, que já Não, hoje você não não vai rende. trabalhar pra ter esse dinheiro. Não. É isso. Você Não. vai querer outras coisas. né? Tipo, de 6 em 6 meses, se teu podcast tá bombando pra caramba, você olha lá, R$6. Os caras fazem como... Ah, os legal. caras fazem tipo como a Netflix. O cara pega um podcast e fala assim, eu quero na minha plataforma, vou pagar e vou comprar esse Isso conteúdo. sim, isso sim. A gente, porra, trouxe um assunto muito legal, que é o quê? A partir do momento que você tem diversas plataformas, você precisa fazer o quê? Puxar a sardinha pra tua. Por que eu vou ouvir o meu podcast na Globoplay e não no Spotify? Porque o conteúdo não é exclusivo, né? A não ser que ele pague A por não isso. ser que ele seja. Então, né, por exemplo, o podcast, o Café da Manhã, que é o podcast de jornalismo da Folha, só tá no Spotify. Porque o Spotify paga pra estar lá. Você quer ouvir esse conteúdo? Vem pra minha plataforma. O podcast de fulano. A Amazon paga. Só vai estar lá na plataforma da Amazon, no Amazon Music. Então, assim, quando você tem várias plataformas brigando pelo usuário, pelo né, o usuário final, a plataforma ela tem que se mexer também para te dar motivo para consumir ela. O YouTube paga para ter conteúdo exclusivo? Não, porque se ele não paga, ela vai estar onde? Vai lá, filhão, vai lá no Vimeo. Vai, beijo pra você. Verdade. O Google Vídeos fechou, né? Depois que fechou o Google Vídeos. Não, cara. Cara, o Vimeo é uma plataforma excelente, assim. Excelente. Só que é paga. Por corporativa, pra quem... cara, já fiz várias transmissões assim, evento fechado, você cria uma série de coisas que não tem no YouTube. Só que custa uma fortuna. Pra gente, né, que é brasileiro. Não. Né? No Tá lá geral, fora, Paga é em caro. dólar, paga em dólar. Então. O anual é surreal, assim. Caro. A Twitch, lembra da Twitch quando ela cortou a grana do sub da galera? A galera se revoltou, saíram, foram fazer em outras plataformas, voltaram do rabinho no meio das pernas. Mas é foda, cara, porque se você não foda, tem irmão. grandes alternativas, a plataforma falar, pula, você tem que pular. Mudamos, é verdade. Não, mas aí quando é valor financeiro, quando a gente tá falando de dinheiro, beleza. Mas quando ela mexe na tua forma pô, Cara, é foda. Isso que a gente tava falando antes, de tipo, não, porque às vezes o conteúdo do vídeo, ele só tem 2 minutos, mas o cara, pra poder ter a monetização daquele vídeo, ele vai te enrolar por 10. É isso. Hoje em dia é 8. 8 minutos no YouTube. É. O TikTok começou a monetizar a partir de 1 minuto. Eu tenho feito uns vídeos curtos que não chegam em 1 minuto. E se eu forçar pra ficar 1 minuto, É pior. E na real, assim... aí o que eu faço? Eu gravo 40 segundos e depois eu gravo mais um. E aí, você gostou desse vídeo que você acabou de ver? Ó, não esquece de deixar o like. É isso. Agenda de show! Você já Bateu viu? 1 minuto? Bateu 1 minuto? Beleza. Você já viu o novo agora? Pessoal, peço desculpas pelo vídeo anterior. Não tem nada. Ele não teve um vídeo anterior. Eu caí várias vezes num Como é? O cara posta um vídeo, um Reels, ou um Short, alguma coisa assim. Pessoal, peço desculpas pelo vídeo anterior que você viu lá no meu canal, na Causou home muita do canal, não sei o quê. polêmica, Aí
uma pá de gente vai na home do canal ver o que é. Ah, já vi muito isso. Eu vi no feed. É, Não eu irei sei. apagar meu story anterior. É isso. Parem de falar, eu tenho direito de me expressar. É isso. Aí você fala, tá bom, vamos lá ver. Vou dar esse voto. isso Vai lá nos stories do cara. Tem nada. Fofoca incompleta mata a fofoqueira do coração, né? Mas é isso. Exatamente. Filha da mãe, Mas cara. voltando até aquela questão de tamanho de podcast, todas essas coisas que eu tava mencionando para vocês, o programa que, por exemplo, de 3 horas, que 40 minutos não tava te entregando o que você foi buscar nele, ele pode não ter te agradado porque você não se importa com aquelas pessoas, você não sabe quem elas são, Isso. você não tem relação nenhuma com elas. Nenhuma. Mas, se você vai, por exemplo, se você constrói, né, uma questão de audiência, constrói um relacionamento com a tua audiência por bastante tempo, larga o pessoal do Jovem Nerd para falar, sei lá, 1 hora sobre a vida deles. Sim. A galera vai estar animadaça ouvindo aquele conteúdo. Vai Quer tá conhecer o consumindo cara. avidamente, porque além do conteúdo de, ok, vamos falar sobre Thor Ragnarok, a pessoa está consumindo a pessoa. Sim, Ela sim. quer saber como que tá a vida dela, quer saber como é que tá os filhos, como é que... É aquilo que você falou, né? Sai do conteúdo de quem é o entrevistado, porque o cara gosta de ouvir você independente de quem é o entrevistado. Exatamente. Aí eu entro. Digamos que tu estivesse conversando com esses caras que eu ouvi e parei de ouvir. O que tu diria pra eles? Tu diria, gente, vocês acabaram de perder um potencial. Porque eu poderia, Sim. O Matando Robô Gigante é só segunda e quarta. Eu vou pra academia todo dia. E é o horário que eu uso, na esteira e tal. É o horário que eu ouço podcast. Terças, quintas e sextas eu tenho essa vaga. Pra mim, eles perderam. Eu vou acabar Sim. procurando outros. Exato. O que você poderia dizer? Escuta contrapartida, filha de uma... Tô aqui já. Exato. Escuta a O cara não gente, cara. escuta o próprio programa. Eu tô aqui já, pô. Eu já estava na gravação. Então, assim, Por favor, ele eu já sei sabe o o que Fala igual o aconteceu. Zuckerman fala Claro. pro Emílio. Às vezes se assistir é bom, pra você se criticar. Ele tem um spoiler do que aconteceu. É isso. Mas eu acho que uma coisa bem interessante é as pessoas, no início do programa, já deixarem claro as regras do jogo. Isso, bom. Galera, nós aqui da mesa temos informações que vocês não têm. Quem nós somos? É tipo isso? Quem nós O somos? que você vai ver aqui? O que você vai ouvir? A gente vai começar falando de X, passar por Y, chegar em Z. Se você quiser ouvir alguma coisa específica, você quer ouvir o Du? Você não quer esse nosso papinho aqui de comadre? Que deve ser incrível pra quem gosta deles. Você Deve ser quer ir mesmo, direto deve pro ser. conteúdo? Pula pro minuto 79. Que o Jovem Nerd faz. Pula leitura de Tem leitura canal de que, e-mail. tem canal que já tal. põe até o cardzinho lá, tu clica, já vai na marcação lá. Exatamente. Porque a partir do momento, isso, de novo, gente, pra mim é crucial. Como que você tira o atrito para com a tua audiência? Como que você deixa o teu conteúdo o mais palatável possível para chegar nessa pessoa? Todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Isso, é isso. Todo episódio. Tem 2 tipos de público, né? O que já é seu e o que tá chegando, né? Exatamente. Então, por isso que é sempre importante a gente trata... E volta para aquela porra que eu falei antes. Quando a gente trata o tempo das pessoas com carinho, com cuidado e oferece um conteúdo de qualidade, essa pessoa ela vai se sentir valorizada e ela vai voltar. Uhum. Se, no mesmo caso que você sentiu um desrespeito ao teu tempo. Cara, vocês estão perdendo o meu tempo aqui. Eu investi o meu tempo em vocês Sim. e vocês enfiaram meu tempo no... né? Exato. Então, não vou mais. Por isso que, pra mim, o cerne de tudo, e é conteúdo, não é só em podcast, é todo o conteúdo, faça com cuidado e agradeça a gentileza do teu público de oferecer o que de mais valioso ele tem pra você, que é o tempo dele. Uhum. Então, por isso que eu sempre tento, em todas as coisas que a gente faz, na Maremoto, ou eu também desenvolvendo conteúdo na minha hora vaga e tudo mais, eu tenho o cuidado de, cara, eu vou desenvolver um conteúdo em que, no fim do dia, eu sinto que eu tô respeitando o meu ouvinte, eu sinto que eu tô respeitando o meu espectador, eu sinto que eu tô, realmente agradecendo essa pessoa. Você pode falar, ouve aí. Ouve aí, foi Exatamente. legal. Ouve aí. Exatamente. Você pode você falar, não, confia em mim, Uhum. ouve aí que vai ser legal. Mas você também tem um trabalho de analytics, assim, de olhar o seu histórico, olhar o movimento do... Que nem a gente falou, o lance, é 5 minutos, são 8 minutos. Isso é muita galera que caga a regra literalmente, porque é uma consciência coletiva de pessoas assistindo, então chega à conclusão que esse é o tempo. É um Mas min-max, né? Você tentando... Mas na realidade, por exemplo, eu já trabalhei em várias empresas grandes e que pagam o YouTube para ele dar informações que a gente, como usuário Sim, ou como assistente, não tem. Fica tentando... Então o cara vai lá e fala assim, cara, a média de vídeo hoje é 5 minutos.
O YouTube sabe disso, mas ele não fala pra todo mundo, a não ser que você pague por isso. Então a galera, você fala assim, então eu vou começar a fazer vídeo de 5 Como assim? minutos. Não sei que você paga por isso. Você paga pra ele te dizer o tamanho do vídeo? Não, na verdade você contrata o Google, o YouTube, e você tem informações Você tem um Relatório. analytics Um mais analytics. profundo. que não é muito profundo. Assim, informações que você nunca vai Melzinho ter. na chupeta. É Como- mesmo? Onde é que não, paga isso? Querido, isso é conta de corporativa de empresa que paga milhões por ano. Eu não. Então, cara, se você quiser pagar isso, Você tá duvidando do Osmar. se você quiser pagar isso, então o cara tem esse tipo de informação. Então, às vezes, vocês têm isso pro podcast de áudio, vocês olham um histórico. Eu não sei, o Spotify fornece, os caras fornecem. O você fala assim, Spotify, ele "Putz, foi, inclusive, assim, de novo, né, voltando naquele papo, né, de ônus e bônus, de, né, você ter só uma empresa e tudo mais. Por exemplo, quando você tem várias empresas, né, vários veículos onde você pode publicar o seu conteúdo, cada empresa tem as suas regras ali. Eu te ofereço tais dados, a outra oferece tais dados e tudo mais. O que é uma bosta, né? Porque você não consegue ter uma visão bem estratégica nesse sentido. Mas o Spotify, por ter o tamanho do Spotify, as informações do Spotify e todas essas coisas, ele oferece pra gente hoje dados muito legais. De tipo, você sabe exatamente onde no teu programa que a pessoa abandonou. Você sabe exatamente onde a pessoa, tipo... por exemplo, tem um podcast meu que eu tava falando sobre o Amarelo, do Emicida e tal, e no meio do programa teve um spot publicitário, né, que eu consegui um publi e tudo mais e fiz. No gráfico tava assim, ó, tipo, linha, 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 aí, spot publicitário, linha, linha, linha. A galera literalmente deu fast. Tipo, não quero ver essa merda. E, tipo, você tem esse tipo de informação e é interessante. Por quê? Por exemplo, eu sempre indico as pessoas fazerem CTA, que é o Call to Action, né? Que é o quê? Siga a gente nas redes, né? A gente está disponível aqui, ali e tal, não sei o que tem. Se você deixa isso pra muito no final, tipo, é a última coisa que você Cara fala, passa. o cara não vai ouvir, gato. Osmar, que você falou aquela história. Deixa eu falar então isso aí, vou falar de novo, ó. Agradecendo aqui. A gente tá acabando aqui o nosso programa, mas eu tive um insight e tu é a pessoa perfeita que eu posso compartilhar isso, fazer se eu falei merda ou não. Sim. Certo? Vamos lá, devo ter falado isso em algum Vou episódio julgar. anterior. Julga, por favor. A gente falou isso num episódio anterior e aí a gente concordou, só que a gente tinha um especialista pra Isso falar. aí. Eu tenho ouvido uns podcasts que eu percebi que eles acabam do nada. O cara tá falando e aí sobe uma musiquinha e em 2 segundos acabou o negócio. Sim. Isso, ele me forçou a ter 100% de retenção. Porque eu não tive tempo de sair. Ele te pegou de surpresa. Certo? Tanto de reação. Com certeza. Isso é uma estratégia boa? Opa! Você acha que tu acha que o cara fez de propósito? E tu acha que tem que ser uma coisa... Gente... Quando você começa a falar tchau, a galera vai saindo. Exato. Vai. Tchau é tchau, cara. Tchau é tchau, claro. Tchau é Ah, tchau. engraçado que quando você começar a falar tudo isso, você falou, e como a gente já tá terminando, A galera... já não tem mais ninguém assistindo. Essa cara. parte não tem Quem mais. ficou... Não, eu acho Quem que- ficou... Porque assim, eu sei que eu ouço vários de notícia e tal, principalmente como você falou do café da manhã. Quando eles falam esse episódio, eu já saí, se eu tô no carro, eu já apertei o fast forward lá pra ir pro próximo. E esses que não dão tchau, eu tô no 100%. Isso faz muita diferença no algoritmo? Cara, sim e não, porque as pessoas já estão acostumadas a, né, a linha de retenção, né, retenção de áudio, ela é bilhões de vezes maior do que de vídeo, assim, porque pelo fato de você ter tanta gente clicando naquele vídeo, a retenção ela vai lá pro caralho, né? Entendi. Então, no áudio é uma curadoria maior, porque a pessoa tem que fazer um esforcinho até chegar no teu programa, então ela já tá interessada no que você tem para falar. Entendi. Então a retenção geralmente é assim. Só dar abrir um parênteses, acho que explicando melhor o que ele falou. No YouTube a gente vê muitos vídeos que a gente não clicou pra ver, porque ele Sim. era o próximo. Assim Exatamente. como no Reels, assim como no TikTok. Enquanto Então- que no Spotify é difícil de estar ouvindo um vídeo sem querer. Exatamente. Tá, Perfeito. boa. É difícil não, acho que não acontece isso, né? Não- Tanto que ele fala. de vez em quando, Só por exemplo... muda de um episódio pro outro dentro do mesmo Eu, negócio. eu sigo aquela A gente tá no programa. caminho diário.
Sabe qual é o caminho diário? Sim. Vem vários que eu não queria estar ouvindo. Sim. Ah, tá. E aí eu preciso ficar pulando, mas é raro. Mas, por exemplo, no YouTube você tem uma boa taxa de engajamento, né? De retenção. É o que ali? Uns 10, 15%, uma coisa assim. Podcast, uma taxa de retenção básica é 60%. Foda. Então, assim, você, né? Nem Quando você comparação. mostra views de YouTube, a pessoa fala, tá, mas quanto desses 1000 aí que assistiu mesmo? Sim. No podcast, sei lá, tá aqui, 1000 ouvintes. Cara, você pode ter certeza que a maioria dessa galera ouviu. Bem mais que a maioria. Então você vai e, tipo, por exemplo, você começa aqui. Aí, o início. Você apresentou o tema, se a pessoa quer ouvir, ela fica. Se não, ela já vai embora. Então é o primeiro... Primeira baixada. Primeira baixada aqui no início. Vai. Dependendo de como as pessoas, né, desenvolvem o assunto, ele pode dar uma baixada durante, mas é uma linha que, depois do primeiro tombo, ela segue muito tranquila. Boa. E aí, no final... Tá, aí Aí despenca, porque aí é crédito, aí é... Então, aí o que eu queria... A pergunta mais específica que eu queria te fazer é... Faz diferença no engajamento? Não faz, né? Não. Esse finalzinho. A pessoa chegou em 90 É. e a pessoa chegou em 100, o algoritmo falou, gente, ouviu. Não, É ouviu isso, pra né? caralho. Ouviu Ouviu muito. Não vai tratar diferente o cara que chegou em 100 Ele vai do pegar cara a que chegou em média, 90. né? Até porque ele vai pegar a média. Vai do pegar a tempo. média, e assim, não importa. Então, Por isso que... Talvez esse final drástico talvez não seria pra gerar pro próximo, tipo... Expectativa. É, uma expectativa pro próximo. Depende também, porque dependendo do tipo de assunto, você tá tão, assim, ávido se for uma coisa, por exemplo, serializada, né? De tipo, puta, tô ouvindo um documentário em áudio aqui, um serial, um Mulher da Casa Abandonada, não sei o que tem. Eu preciso ouvir o próximo. Claro. E aí, tipo, já Continuidade, vai. né? Continuidade. O nosso próximo programa aqui não tem nada a ver com isso. Não. Exatamente. Então não tem muito problema. Eu só acho que, por exemplo, o Call to Action, né, o CTA, ele é interessante de ser... É foda porque, querendo ou não, é chato, mas você precisa tirar o teu ouvinte, o teu espectador, da zona de conforto. Tá. Que é o quê? Faça algo. Se ele sabe exatamente onde vocês vão falar a rede social de vocês, onde vocês vão divulgar o trabalho e tudo mais, ele já ouviu aquilo. Então, ou vocês mudam a maneira que vocês falam isso sempre. A gente fala todo dia diferente aqui. E Não tipo, fala. É sempre igual. troca a ordem, ou muda a maneira com que você vai chamar os anunciantes e tudo mais. Você precisa deixar isso de uma maneira mais interessante para as pessoas, para que não vire ruído branco para ela. Mas não, já sei qual parte que é essa, próxima. Entendi. Deixa eu fazer minha última pergunta aqui, ó. Última, a gente que a gente tava tá no com o tempo plano, já apertado. estouramos há muito tempo. A gente tava num plano de dominar o mundo, certo? Sim. Então, pelo menos o Brasil. 30 milhões consumindo, falta 170. O primeiro passo, 165 então... milhões de usuários de internet tem o Brasil. 165 milhões de usuários Então, pronto, de internet, olha. únicos? Esse Então, é o alvo, esse é o alvo. De internet geral. Tá, então falta... Então, esse é o então a alvo. gente tem aí 35 milhões, um pouco mais, pouco menos Quando de fala a pessoas que gente, ainda não... o contrapartida ou o mercado de podcast? A gente. Falta então chegar a internet pra uma galera. Sim. Então o primeiro passo acho que seria 5G equipamento, tá aí aparelho, pra né? isso. O primeiro passo, vamos instalar a internet na casa das pessoas? Vamos começar exato. por aí. E depois é aquilo que a gente tava falando de concorrer com tudo que tem aí, né? Sim. A pessoa tem que pôr o tempo dela pra gente. Como que a gente faz isso? Você já falou com qualidade, né? Respeitando. E teve uma galera um tempo atrás meio falando de saturar. Porque na pandemia, né? Teve na pandemia um boom e meio que estabilizou. E isso deu uma... Eu acho, cara, que todo mundo que fala de saturar... Tá saturado já, né? Não tem confiança no próprio taco, cara. Sim, é isso Quem aí. fala que, não, tá saturando. É por quê? Porque, tipo, tá com medo de ter concorrência, tá com medo de mais pessoas disputando pela atenção, e no fim do dia vai puxar ali o pauzinho menor, porque a qualidade do conteúdo não tá lá. Entendi. Por isso que, por exemplo, voltando lá do começo da nossa conversa, que eu falei, não, mas, tipo, eu gosto muito de fazer conteúdo educativo, de fomentar o desenvolvimento de comunidade, desenvolvimento de pessoas que trabalham nessa área e tudo mais. Mas você tá criando concorrência. Cara, eu confio no meu trabalho pra caralho. Então, eu não tô preocupado com isso. E às vezes, a gente fala muito isso na comédia, né? Eu faço stand-up já tem 15 anos já, e sempre falo, aparecendo uns comediantes novos, assim, você sente uma concorrência? Eu falo, velho, o cara novo, se ele for bom, ele vai trazer mais público para o stand-up, porque o público novo não vai só ouvir ele. Exato. Não vai ficar, esse cara é incrível, só ele. E uma hora, esse cara vai parar de falar que ele precisa dormir, e aí a pessoa vai me ouvir.
E vai ouvir outro. Então, assim, quanto mais gente fazendo, melhor. Eu vejo um problema quando tem muita gente ruim fazendo. Sim. Porque ela queima o formato. Sim. A pessoa que assiste o stand-up ruim, ela não fala que aquele cara é ruim, ela fala que o stand-up é ruim. Exatamente. Aí esse cara... Nunca mais vai ver. E nunca mais vai ver. Sim. É difícil trazer esse cara do buraco de novo porque ele já acha que é ruim. A pessoa que pega um podcast, o primeiro podcast dela foi aquele que eu vi na academia tentando dar... Dificilmente ela vai tentar arriscar uns podcasts novos. Porque, não, podcast é do chato. Eu quero muito Joga no pegar saco. o teu histórico pra ver que porra de podcast é esse, cara. Eu mostro depois. Quero muito. Então, assim, o que me incomoda são os caras ruins que me incomodam. Mas, não cara, são os bons. Os bons isso- eu quero que tenha mais, vem, Isso- cresce o mercado. Isso que é foda, cara, porque no fim do dia, sempre vai ter gente... É por isso que você quer treinar o cara. Porque você treinando o cara é mais que tudo bom. E a partir E do é momento... isso. Mas esse é o ponto, assim, porque também a partir do momento em que eu vou ajudando as pessoas a subir a régua de o que elas esperam daquele tipo de conteúdo, elas não vão se satisfazer com bicicletinha aí falando que nazista precisa ter partido. Claro. É lógico. Sabe? Lógico. Cara, não, gente, sem Sutil, sacanagem. sutil. Semana sim, semana não, eu tenho que pedir desculpa por causa que o Calói falou alguma merda. Não tem nada a ver contigo. Ah, não, porque o podcast... Cara, é Não só é. um gardenal que botaram na frente do microfone. Eu não sou responsável por ele. Não, tem um formato. Então, é isso. assim, tipo... Quanto menor for o podcast, quanto menor for o stand-up, uma maçã vai contaminar todas as outras. Ninguém fala isso de televisão. Viu um programa de televisão ruim. Fulano, televisão é ruim. Não. Caralho, uma maçã contamina uma cesta de maçã, mas não contamina se for um pomar. É isso. Se for uma Você floresta é um inteira, não filósofo, vai. cara. Gostou dessa? Caralho, que gênio. É isso. Gente, vamos finalizar o programa aqui. Você que já tá desligando já. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau pra Agora você. a gente vai dar os recados pra quem fica até o Fica aí final. pra você saber quais são as melhores editoras do Brasil que apoiam os conteudistas. Pô, Isso. Caio, redes sociais do Caio. Boa, é. Tu gosta Cara. de divulgar tuas redes sociais? Tem coisa tua que tu prefere ou tu acha que não te ajuda? Não, a minha rede social pessoal, whatever. Tá bom. Eu geralmente... Manda nudes, Eu divulgo, né, o site A da Maremoto, Maremoto, né? é isso. As redes da Maremoto Podcast, só procurar em qualquer rede social. Maremoto Podcast. Maremoto. No Insta também. Maremoto pode. Quantos podcasts são já? Cara, a gente faz por mês uma média de uns 150 episódios de podcast. Episódios. Quando você fala a gente faz por mês, você tá falando de... Da empresa. Mas de edição? De tudo. De tudo. De tudo. Tudo, produção, roteiro. Não. Olha só, eles não têm O estúdio. quê? Não tem Gente, estúdio? eles não têm Ah. estúdio. Vamos fazer um precinho bom. É aí que a gente conversa. Porra, mas aí a gente vai ficar sem espaço. Ó, pra usar essa mesa Cara, aqui... você já viu o tamanho dessa casa, meu querido? Não, mas é desde o início, assim, tipo, roteiro, produção, locução. Mercado trilha de sonora. roteiro de podcast eu sei que tá crescendo. Não, e é interessante porque. Viu quem a gente falou tchau e saiu? isso. Se Tá. fuder. Perdeu. Fica até o final. Mas é interessante porque, por exemplo, no início se focou muito na fomentação de não, vamos editar, eu tenho que fazer editor, tá? A galera tem que fazer curso de edição. Quando hoje em dia, né, de novo, o sarrafo subiu, nível de qualidade subiu, agora a gente está precisando de quê? Direção, roteiro, casting, sonorização. com Pessoas, né? E, tipo, por exemplo, o pessoal da Rádio Novelo, que faz documentários, assim, maravilhosos, eles foram ao mercado buscando esses profissionais, não encontraram e foram roubados do cinema. Olha Não só. tinha. E o pessoal do cinema tá precisando de dinheiro, que é de caro pra Deus, caramba. né? Você não tem apoio, o cara não tá Não trabalhando. teve né? a lei Rouanet pra mamar. Locução também entra nisso? Esses contratos? Com certeza, com certeza. E isso é interessante porque a partir do momento em que quanto mais o mercado ele vai amadurecendo, mais tipo, né, mais plural vai ficando o tipo de conteúdo desenvolvido, mais especificidade você vai precisando. Então, tipo, E mais meu, gente também, né? Exatamente. Então, tipo, por isso que eu sempre primo, cara, quer fazer podcast? Vai fazer podcast. Por favor, faça podcast. Porque, às vezes, a tua voz chega num lugar que a nossa não chega. cara. E sempre tem. Você vai sempre alcançar alguém que é um novo. Exatamente. E aí esse cara vem pra cá com a gente e vai crescer. Não, é isso. tem o Luan, que é um dos nossos editores, que ele tem o Budejo. Ele é lá do Cariri. Cara, às vezes o cara não quer me ouvir, porque ele não se relaciona com ele e tudo mais,
mas ouve o sotaque do Luan e fala, cara, é esse cara aqui, velho. É com isso. ele que eu vou me relacionar. Então, quanto mais plural, quanto mais gente, branca, preta, amarela, mulher, trans, quanto Sotaque do mais interior. quanto mais a mídia reflete a população do seu país, mais amigável e aberta ela é. Maravilha. Bom, conversamos Bom, aqui com Caio Corraine. Muita informação para você que está tentando entrar no mercado de podcast ou para você que só ouve podcast. É legal saber como é que funciona os bastidores e como tal, você né? está sendo manipulado. Como funciona isso aí. Então procurem os podcasts da Maremoto Podcasts. Não esqueça também de seguir o Contrapartida nas redes sociais, @Contrapartida. Mandem aí sugestões de temas e convidados. Eu não conheci o trabalho do Caio, que bom que ele veio aqui, eu Poxa, achei muito obrigado bacana. mesmo, cara. Então, às vezes, você Incrível. conhece pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, que a gente nem sabe que existe, mas pode trazer um conteúdo bacana. Às vezes é alguém que você já viu em outro programa e pensa, putz, eu acho que os caras do Contrapartida vão fazer perguntas diferentes e vão Sim. abordar pontos de vista diferentes. Eu quero Muito ver o cara lá. melhores, nossas perguntas são muito melhores. Com certeza. Manda pra gente aí nos contatos que a gente procura essa Boa. pessoa que você está Por favor, sugerindo. galera. Siga as nossas redes sociais também, pessoais que tiverem a fim de mandar mensagem pra gente, @OsmarCampbell com 2 L's aqui, @Fabiano Cabreira. Tem também o @Pé de Pano Produções também, caso você queira conhecer os estúdios, avisar o pessoal do Maremoto Podcast pra seguir o @Pé de Pano Produções, pra fazer valer a pena essa parceria, que agora o Pé de Pano é só prejuízo. Ô, papai, Ih, achou que não ia ganhar nada com a gente, Olha cara. só. Olha isso. Esperou 6 meses pra dar alguma coisa. Editoras também que apoiam a produção de conteúdo nacional. Boa. Obrigado, editoras que apoiam a Contrapartida. Editoras Devir, precisamente, Bestmark, Fanbox, Copag, New Order, Corb Toys e também o portal Ludopedia. Muito obrigado, empresas que apostam na gente. Valeu! Não esqueça também de ouvir a gente no Spotify. Boa. Estamos lá, canal Contrapartida, Caralho, é se muito você recado. prefere, no Spotify. É claro. Sigam a gente, curtam lá, sigam o canal Contrapartida e também deem a qualificação, tem uma avaliação lá. Vão lá nas 5 estrelas, que é importante. É importante? Falou que é importante, é importante. pra Aqui no caramba. YouTube também, dá o like aí, No comenta YouTube dá um sempre. like, Se não for comenta. dar 5 estrelas, procura o programa de Thor Ragnarok da mesma. É isso. Que aí já faz o Por equilíbrio. favor. Esse foi o Valeu, episódio. Caio, obrigado. Obrigado, Obrigado, gente. gente. Obrigado, ouvinte. Valeu, Caio. Abraço. Falou. Beijo.